Paz pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma vista muito bacana, uma vista abençoada. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante e também quero comentar com vocês um pouco sobre essa vista, o que ela pode significar para nós, as lições que ela pode trazer para nós. Uma vista muito bonita, né? Nós vemos ali a imensidão do mar, nós vemos as montanhas, não é? Muitas árvores, um céu azul maravilhoso, a praia com a sua areia, não é? Muito lindo, as ondas quebrando, uma vista muito linda, muito especial, não é? Nós vemos a imensidão de tudo isso, nós vemos a beleza da criação, né? E hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre teologia natural ou revelação geral, né? A teologia natural, ela fala sobre a natureza, né? Eu creio que a natureza ela é uma grande resposta para o ateísmo, uma grande resposta àqueles que são ateus e que não acreditam na existência de Deus, né? Se nós refletirmos, nós vamos perceber que por trás de um livro há uma mente pensante, por trás de um computador há uma mente pensante, por trás de um carro há uma mente pensante, ou seja, por trás de cada criação há uma mente que foi responsável pela geração daquela arquitetura, daquela engenharia, daquele resultado. Então, as complexidades que existem são frutos de uma mente complexa. Agora, como nós podemos concluir que um universo tão complexo, né, ele não é fruto de uma mente complexa e sim fruto de algo aleatório? Isso é impossível, né? Algo aleatório não pode gerar nada tão complexo, nada tão harmônico, nada tão perfeito. Então, a própria criação, diz a Bíblia, que testifica a existência de Deus, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que tudo que se pode conhecer de Deus, né, está revelado na sua criação. Todo o poder, toda a grandeza de Deus está revelado nas coisas que foram criadas, né? Então tudo que existe para testificar a existência de um Criador, né? E uma das funções da revelação geral. Por que revelação geral? Porque é uma revelação que é dada a todos os homens debaixo do céu. Todos os homens que estão debaixo do céu ou do sol, que estão contemplando toda essa criação, eles recebem esse testemunho da própria criação de que Deus existe. No dia do juízo final, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor não se revelou a nós. Senhor, o Senhor não disse para nós que o Senhor existia. Porque a própria natureza, ela testifica isso. A Bíblia diz assim que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. E a Bíblia diz que a natureza, ela existe para tornar todo homem indesculpável diante de Deus. Romanos capítulo 1. Então, tudo isso que nós vemos aqui testifica a existência de Deus. E tudo isso também testifica características sobre Deus. Se nós olharmos, por que o mar é imenso assim e grandioso? Porque Deus é imenso e grandioso. Então Deus, ele testifica a sua imensidão através do mar. Por que, por exemplo, que aquelas árvores ali que nós vemos ao fundo, elas são tão diversas, não é? Por que elas não se repetem no formato dos galhos e das folhas? Ali mostra a criatividade de Deus, como Deus é criativo. Eu, por alguns instantes da minha vida, me vi em alguns becos sem saída, dos quais eu disse assim: puxa, eu não vejo saída para isso, eu não vejo uma situação pela qual eu possa me safar, né? E eu às vezes ficava tentando ali manipular na minha mente uma maneira pela qual Deus poderia me livrar. Só que eu nunca conseguia entender e discernir e perceber qual era a maneira que Deus me livraria, porque a minha mente, ela não conseguia ter essa criatividade. Quando de repente Deus, de uma maneira totalmente ímpar, totalmente singular, totalmente criativa, abria as portas onde não havia porta, me dava uma saída quando eu estava numa rua sem saída.
E assim é com a sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação que você não consegue achar uma forma de sair dela, mas Deus é criativo o suficiente para te dar uma saída. Então tudo que existe, existe para a glória de Deus. Veja toda essa imensidão que nós estamos vendo, iluminada pelo poder do sol, pelos raios quentes do sol. O sol, dentro dele, ele tem todo o sistema de fricção de átomos que libera energia, e é como se milhões de bombas nucleares explodissem por segundo ali dentro do Sol. Isso mostra realmente um poder incrível e infinito de Deus, não é? A luz que brilha intensamente, não é? É uma luz fantástica que brilha sobre nós, então realmente mostra o poder e a grandeza de Deus, né? Como Deus é maravilhoso. E isso é o que nós estamos vendo com os nossos olhos. Mas há muito mais, há um universo imenso que nós não conhecemos. E isso também nos ensina que por mais que a gente tenha certo conhecimento e certa intimidade com Deus, isso é apenas um grão de areia comparado a tudo aquilo que nós podemos descobrir sobre Ele. E o que é maravilhoso também, queridos, é que essa criação, ela louva a Deus. No Salmo 148 diz assim: sol e lua, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, baleias e abismos, louvem ao Senhor, glorifiquem a Ele. Então toda essa criação, ao seu modo, a baleia que provavelmente está no profundo daquele oceano, né? As árvores que têm os seus galhos e folhas agitadas pelo vento, né? Os pássaros que sobrevoam aquela mata, tudo isso testifica e glorifica a Deus, adora o Senhor, ao seu modo, ao seu jeito. E isso é uma grande lição para nós, porque nós, seres humanos, muitas vezes nós somos endurecidos para adorar a Deus, para louvá-lo. Sendo que nós somos tão pequenos. Observa as pessoas naquela praia ali. Veja quantas pessoas nós temos ali, e tão pequeninas, parecem formigas diante de toda a criação. E os seres mais pequenos, queridos, são os mais endurecidos. São os que mais se recusam a dar glória a Deus. São os que mais se recusam a glorificar o Senhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que eles, conhecendo Deus, não o exaltaram como Deus, mas louvaram mais a criatura do que o Criador. Isso é um alerta para nós. Nós devemos adorá-lo pela sua magnitude, grandeza, imensidão, criatividade. E eu quero te convidar a, juntamente com a natureza, adorar o Senhor, glorificá-lo no dia de hoje, adorá-lo no dia de hoje, dizer: Senhor, como tu és grandioso, Senhor, como tu és glorioso, como tu és tremendo, como tu és maravilhoso, e adorá-lo de todo o seu coração. E a última mensagem que eu quero trazer sobre a teologia natural, que fala sobre a natureza em si, a revelação geral que é dada a todos os homens, é que o mesmo Deus que gerencia, cuida e sustenta toda a criação, gerencia, cuida e sustenta a sua vida, você. Eu conheço uma pessoa, a minha irmã, a qual eu amo muito. Um dia ela esteve numa praia semelhante a essa e ela começou a observar toda essa grandeza, toda essa maravilha, né? E ela falou assim: meu Deus, que imensidão, que coisa maravilhosa. E ela começou a observar a grandeza do mar, enfim, toda a grandeza das montanhas, o azul imenso do céu. E ela começou a se questionar e falar assim: puxa, será que o Deus que criou esse mar tão grande, essas montanhas tão lindas, esse céu imenso, será que o Deus que criou todas essas coisas, Ele parou um dia para falar comigo? Será que um dia Deus falou comigo, Deus que fez tudo isso? Ela, vendo tudo isso, se sentindo tão pequena, questionou que Deus houvesse falado com ela. E então, pouco tempo depois, ela foi a um culto, e era um culto onde Deus se fazia presente, o nome de Deus era exaltado, e o nome do Senhor era louvado naquele culto grandemente. Então o ministro da palavra de Deus, naquele culto, se dirigiu a ela, sem o ministro saber de nada, e disse a ela assim: olha, eu, o Deus que fiz o céu, as montanhas e o mar, sou o Deus que falo contigo. Glória a Deus. Ali ela percebeu que o Deus que criou todas as coisas olhava para ela. E eu quero dizer o mesmo para você hoje. O Deus que fez todas essas maravilhas que nós podemos contemplar e ver, Ele está falando com você e dizendo assim: eu cuido de você,
eu amo você. Eu fiz tudo isso, porém os meus olhos estão inclinados sobre você. Você pode olhar para tudo isso e ver o meu poder, ver a minha grandeza, ver que se eu, o Senhor, controlo todas essas coisas, por que eu não posso controlar a sua vida e essa situação que você está passando? Eu tenho domínio, eu sou soberano sobre todas as coisas, diz o Senhor. Ele é Deus, creia nele e glorifique a Ele, juntamente com toda a natureza. Veja a natureza, veja a beleza dela, glorifique o seu Deus, porque o Criador de todas essas coisas é seu Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra seja fixada em seu coração, em nome de Jesus.